Biossegurança, boa noite. Passando aqui para gravar para vocês a aula de número 3. Vou dar uma explanada, uma explicada. Terminando a minha gravação aqui, vai continuar a explicação lá nos slides, tá? Então não percam. Pessoal, a nossa aula é uma introdução às NRs, às normas regulamentadoras trabalhistas. Para falar de normas regulamentadoras, deixa eu dar uma volta ao mundo aqui, voltar um pouquinho lá na história. A OIT, ela foi criada, foi o primeiro órgão relacionado à lei trabalhista criado aí a nível mundial. Se eu não me engano, as primeiras leis trabalhistas surgiram lá no México, né? No caso, América Central. O Brasil, ele ingressou aí, a influência, né, da era Vargas já iniciou lá por volta do ano de 1912, foi criado lá a CBT, se eu não me engano, a Confederação Brasileira do Trabalho, CBT, Confederação Brasileira do Trabalho, 1912. E através da influência, em 1930, foi criado e instituído o nosso Ministério do Trabalho. Nosso Ministério do Trabalho nasceu no ano de 1930, aonde que, no ano de 1944, surge a nossa CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho, quase que não sai, hein? E olha que interessante, junto com a CLT foi criado também a CIPA. A CIPA, ela existiu antes do SESNT, olha que detalhe interessante. E aí, gente, se eu não me engano, em 1966 surgiu a nossa Fundacentro, tá? E no ano de 1978, que é uma linha do tempo bem rápida, surge aí a portaria, chamada Portaria 3.214, de 1978, que regulamenta as normas regulamentadoras. Se eu não me engano, salvo me engano, só foram 26 publicadas na época, tá? Se for mais ou para menos, desconsiderem aí. E até hoje essas normas, elas vão sendo criadas, vão sendo atualizadas, né? E quem cria e quem atualiza essas normas regulamentadoras são três representações. Nós chamamos de Comissão Tripartite de Trabalho. Representações do governo, representação dos trabalhadores e representações dos empresários ou empregadores. E aí, cada norma, toda vez que surge um texto novo, uma redação nova, é criado por essa comissão tripartite. Tem uma aula, inclusive, que eu explico o site, como entrar e como saber as datas das reuniões dessa comissão. Gente, então, veja bem, as normas regulamentadoras são de observância obrigatória para todo trabalhador seletista, para todos os colaboradores regidos pela CLT. E também derivados, 99% CLT, tá? E aí, surge aqui, gente, vou explicar cada norma, vou dar o conceito, vou falar o título e vou falar o que a gente pode pegar de informação bacana, de informação eficiente. Existe uma classificação hoje de normas aplicáveis, normas gerais, normas específicas, tá? E a gente vai comentar sobre isso aí, tá? Então vamos lá, NR1, ela fala sobre as disposições gerais, é como se fosse a introdução às demais normas regulamentadoras. Lá a gente vai achar conceitos bacanas como o que é empresa, o que é organização, o que é entidade, o que é empregado, o que é empregador, o que é estabelecimento, o que é canteiro de obra, o que é frentes de trabalho, a diferença de trabalhador para empregado. Tá tudo lá na nossa NR1, o órgão a nível nacional, o órgão a nível regional em saúde e segurança do trabalho. Tá tudo lá na NR1. A NR1 ela sofreu uma atualização no final do ano passado e agora em 2020 sofre também uma nova atualização. A gente vai comentar isso também durante as aulas aí. Então lá são conceitos importantes, bacana, tá? A NR2 ela não existe, ela foi revogada também no ano passado. Ela falava da inspeção prévia, você tinha lá um certificado de aprovação das instalações, você solicitava uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, que hoje também não existe mais, o Ministério da Economia foi incorporado às pastas, né? E uma vez aprovadas as suas instalações, você pegava esse certificado. Quando o auditor fiscal, se ele não aparecesse na minha empresa, eu poderia emitir uma declaração garantindo que todas as minhas instalações estão em condições de segurança e funcionar a minha empresa, funcionar o meu estabelecimento.
Como a fiscalização nunca funcionou no Brasil, a quantidade de auditores fiscais foram sempre sendo reduzidas, né, e os concursos menos ainda, a NR2 ela foi revogada, nunca se viu, só funcionou na teoria. A NR3 também sofre uma atualização, em 2019 foram 17 normas atualizadas, gente. Que bom que vocês estão chegando agora, que é um período de renovação, um período de atualizações. A NR3, então, ela fala sobre o embargo e interdição. Interdição é um termo que eu utilizo para máquinas, para equipamentos. Então, quando eu paraliso um setor, uma máquina, um equipamento, eu estou interditando. Agora, o termo embargo é quando eu estou parando um estabelecimento, uma obra. Eu estou parando tudo ali. Eu uso o conceito de embargo. São medidas de urgência adotadas quando constatado a evidência de risco grave e eminente. A NR de número 4, ela fala sobre o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Lá a gente tem 5 profissionais, vai ter uma disciplina que a gente vai estudar a NR4. 3 profissionais nível superior, engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. 2 profissionais nível técnico, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem pode ser quem está fazendo faculdade, né? Bacharel em enfermagem, ou quem é técnico de enfermagem, também entra como profissional que compõe o SESMIT. E hoje já é associado aí novas profissões derivadas que também incorporam o SESMIT. Um fisioterapeuta, um psicólogo do trabalho, hoje eles estão associados, mas para dimensionamento e são regulamentados essas 5 profissões. A NR de número 5, ela fala sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA, tomar muito cuidado, tem alguns segmentos específicos, o termo muda, exemplo, mineração, CIPA-MIN, trabalho rural, CIPA-TR, tem a CIPA Naval, né? Mas é uma comissão interna, criada pela representação lado do empregador e representação lado dos empregados. Lado dos empregados, eles são eleitos, participam de processo seletivo, o lado do empregador, eles são indicados. De maneira geral, na NR5, essa gestão ela dura 1 ano e todo ano tem um novo processo, né, para constituir esses novos membros. Exceção, NR31, a gestão da CIPA é 2 anos. A NR6, a gente vai falar sobre o EPI, obrigações do fornecedor, obrigações do fabricante, do importador, do exportador, obrigações do empregador e obrigações dos empregados. E tem um anexo tratando aí do que é considerado o EPI, tá? Lembrando que tem uma medida provisória aí do Jair Bolsonaro no final do ano, não me recordo bem se é outubro, não me recordo bem. E essa medida provisória, ela revoga aí a necessidade dos equipamentos de proteção individual possuir CA. Então a redação da NR6 ela ficou antiga em função dessa medida provisória. E a gente vai comentar também. A NR de número 7, ela fala do PCMSO, do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. Basicamente, vou resumir aqui para ganhar tempo. Gente, são critérios para exames, como exames admissionais, exames periódicos, exames de retorno ao trabalho, exames de mudança de função, que o texto novo da NR7 também atualizado em 2020 vai trazer mudança de ambiente, e exames demissionais. Lá a gente tem um médico encarregado de exames e um médico coordenador desse programa de medicina do trabalho. A NR de número 8 é uma norma bem pobre, impressionante. É a norma que fala sobre edificações, tá? Um texto bem tranquilo, bem simples, pobre. Comissão tripartite deveria rever isso aí. A NR de número 9, gente, a gente tem, igual a NR7, a gente tem dois textos, tá? Tem um texto vigente hoje e tem um texto que vai passar a ser vigente, obrigatório para todos, aí, se eu não me engano, fevereiro de 2021. A NR9 atual, hoje ela fala sobre o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, porém na nova NR9, a gente vai ter, na verdade, o gerenciamento de riscos ocupacionais, através do PGR. Então vai sair o PPRA e vai entrar o PGR. Eles têm estruturas construtivas diferentes, mas o princípio de identificar o risco, identificar a fonte geradora, o trajeto, identificar o tipo de exposição, mapear nível de ação, limite de tolerância, valor teto,
enfim, o princípio ele é o mesmo, tá? Então, a estrutura dos programas são realmente bem diferentes, mas o princípio ele é o mesmo. A gente não vai perder muita coisa, a gente tem que estudar e saber o que é risco ambiental. A NR de número 10 fala sobre segurança na geração, distribuição e geração de eletricidade, tá? Passar bem rápido aqui, é uma norma técnica bem complexa e a gente tem que estudar, tem que fazer curso para aprender a trabalhar com os conceitos de eletricidade. NR11, gente, fala de transporte, movimentação, armazenamento, manuseio de cargas e materiais. Também uma norma que às vezes é difícil de entender, porque ela é bem pobre, engloba muita coisa, por exemplo, treinamento de operação de máquina e equipamentos estacionários, equipamentos autopropelidos, mas é muito pobre, é muito horrorosa, me desculpem quem está vendo esse vídeo, né? Para a gente utilizar e aplicar em todos os segmentos, em todo o segmento industrial como um todo. E a NR11 ela sempre trabalha em conjunto com a NR12, né? A NR12 ela fala sobre saúde e segurança, segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. Então ali 60% ali são critérios para quem está fabricando a máquina, tá? A NR12 o pessoal já tentou revogar ela várias e várias vezes aí. O Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ali já teve várias discussões, o pessoal tentou revogar, se não me engano, em 2017, tá? Mas graças a Deus continua, foi atualizada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Enfim, na verdade a ação vem do Poder Executivo, mas é atualizado aí, obviamente, pela nossa Comissão Tripartite de Trabalho. Tem empresas que certificam, por exemplo, trabalhador em NR11, tem empresa que certifica trabalhador em NR12. Conceito meio absurdo hoje, porque na verdade essas duas normas elas não trabalham separadas. Na minha concepção, na minha humilde opinião, elas não trabalham separadas. Na NR11 tem muita regra operacional. A NR12 é mais voltada para dispositivos de segurança de máquina e equipamento. A NR3 ela fala sobre caldeira, vasos de pressão, tubulações pressurizadas, norma bem técnica também, específica só para isso. A NR14 fala sobre fornos ou fornalhas, texto, uma redação lá de 7 itens, subitens na verdade, bem tranquila também. A NR de número 15, gente, é um setor para a gente trabalhar, né? Trabalhar com laudos, o famoso LTCAT, laudo das condições técnicas de ambiente de trabalho. Lá a gente tem anexos específicos para ruído de impacto, ruído contínuo intermitente, tem o anexo 3 para calor, a gente tem anexo para radiação não ionizante, radiação ionizante, tem um anexo gigantesco de trabalho em condições hiperbáricas, né? Enfim, tem um anexo lá para vibração, tem um anexo lá para umidade, tem um anexo lá para frio, a gente tem o anexo lá para agentes químicos importantíssimos que a gente trabalha muito, que é o anexo 11, é uma tabela já com os limites de tolerância. A gente tem o anexo 12, que é para exposição a particulados, poeiras minerais diversas. O anexo 13, tinha o 13A e o 13B, hoje é só o 13B, se eu não me engano, falar do programa de prevenção de riscos ocupacionais contra o benzeno, o benzeno, exatamente. E o anexo 14, agentes biológicos, tá? Norma bem técnica também, a gente aborda pouco no curso, né? Deveria abordar mais, mas vou fazer propaganda aqui para o curso de higiene ocupacional. Façam técnico em higiene ocupacional aqui com a gente na Escola Multitec. A NR número 16 são atividades e operações consideradas periculosas ou perigosas, é o que dá o adicional de periculosidade. A 15 dá o adicional de insalubridade e a 16 gera o adicional de periculosidade. Tem o anexo 1 importante lá que fala sobre explosivos, o anexo 2 fala sobre manipulação, manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis, na verdade não líquidos, inflamáveis e combustíveis. Tem o anexo 3 lá, salvo me engano, eletricidade, dá o direito do adicional de periculosidade para o eletricista, aí tem regras e critérios. O anexo 4, lá o adicional de periculosidade para o motoboy, posso estar confundindo com serviços também de segurança de patrimônio, mas um é outro, tá? E tem o último anexo, que é o anexo de proteção contra a radiação ionizante. Engraçado que a radiação ionizante, a gente tem ela tanto na NR15 tanto na NR16.
Então, se tem radiação ali, você tem que laudar. Aí, se você tem a radiação, é um risco que você não consegue eliminar. Então, você precisa laudar aquela área, aquele ambiente como área insalubre ou como área periculosa. A NR17, ela fala sobre a ergonomia, tá, gente? Ergonomia, a gente tem ergonomia de trabalho, ergonomia de conforto, ergonomia organizacional, tem os anexos lá para operadores de checkout, tá? Pra vocês terem ideia, até a quantidade de dígitos que eu executo no computador tem hoje na NR17. Lá são citadas normas técnicas para critério de ruído de conforto, temperatura de conforto. Se eu não me engano, tem uma norma técnica também para lux, né? A gente pegar o luxímetro e fazer a avaliação quantitativa, que hoje já existe a NHO de número 11 para isso também. Então, é uma norma bem bacana. E lá a importância é saber trabalhar, saber elaborar ou implementar as ações da análise ergonômica do trabalho, que todo mundo confunde com laudo ergonômico. A análise ergonômica do trabalho é uma coisa e laudo ergonômico é outra. NR18, a gente tem duas redações também hoje, gente. Pô, achei que tinha acabado aqui a memória. Duas redações. E aí, a redação atual hoje a gente tem a comunicação prévia de obra, a gente tem o PCMAT, são 39 itens. Consigo citar a NR18 aqui toda, na verdade quase todas as normas para vocês, mas o tempo não, a memória aqui não vai me permitir, tá? E a gente tem uma redação nova da NR18, onde vai sair o PCMAT e vai entrar o programa de gerenciamento de risco, e até 10 colaboradores, se eu não me engano, né? Ali, o profissional qualificado pode elaborar, acima disso, o profissional legalmente habilitado. Na redação atual do PCMAT, até 19 PPRA, acima de 19 PCMAT, tá? E a NR18, ela foi enxugada, mas tá bem enxuta mesmo. Tem uns anexos lá com a carga horária de vários treinamentos, sendo que nessa redação atual hoje, a gente tem muito pouco, tem um anexo lá para grua, que é o anexo 3, tem para plano de carga com grua, que é bacana, tem um anexo 4 que fala tudo sobre plataformas elevatórias. No mais, a gente tem o item 18.14 que fala sobre transporte, manuseio, armazenamento de materiais. É como se fosse uma NR11 dentro da NR18. Lá tem uma regrinha bem bacana para grua, mas trata tecnicamente sobre elevadores e obras, elevadores externos, tracionado a cabo ou tipo cremalheira. Então, vai ser um tanto de coisa da NR18, na verdade. E aí em fevereiro de 2021 passa a ser vigente, passa a ser obrigatória a nova redação, que se eu não me engano tem 17 itens. NR19 fala sobre explosivos. Na NR19, gente, faz uma referência ao regulamento técnico de número 105 do Exército Brasileiro. E aí tem a legislação aérea, né, normas da aeronáutica, normas da marinha, legislação marítima e também a legislação terrestre. Um detalhe interessante que lá a gente inicia com fabricação de explosivo, então quem a gente quiser saber de fabricação de explosivo, sim, bem objetivo na NR19, a gente tem muito mais critério na regulamentação do Exército Brasileiro. Então lá a gente tem fabricação de explosivo, depois a gente tem armazenamento de explosivo, depois a gente tem transporte de explosivo, a gente tem umas tabelas, que é o anexo 1 da NR19, traz 4 tabelas, e essas tabelas, elas traz a distância de áreas edificadas, de ferrovias, de rodovias e áreas habitadas. Na verdade, área edificada e área habitada é a mesma coisa, tá? Enfim, NR19 tem parâmetros e geralmente as empresas devem muito, viu? Segue só o que o auditor do Exército lá pede e não segue regras lá da NR19. Exemplo, usar só 60% da área do depósito, a distância de empilhamento, né, até o teto. Enfim, tem muita regra ali que o pessoal não segue. Enche lá o depósito, o paiol de explosivo, segue o que o auditor do Exército está pedindo e pronto. Mas enfim, bem interessante. NR de número 20, ela fala também atualizada no finalzinho de 2019, se eu não me engano, ou início agora de 2020, na verdade início de 2020, viu? Não, final de 2019. Enfim, fala sobre segurança, saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. O pessoal associa muito, é correto na verdade, associar a NR20 com áreas classificadas. Mas a NR20 não fala só de área classificada, ela quer segurança, quer saúde.
para você que está mexendo com inflamável e você que está mexendo com combustíveis. Lá tem uma tabela que traz o conceito de classificações de instalações classe 1, instalações classe 2, instalações classe 3. Na NR20 a gente tem que elaborar um prontuário, né? Aí tem um projeto das instalações que armazenam inflamáveis e combustíveis, e aí cada classe tem critérios, né? Períodos de atualização deste prontuário. NR de número 21 fala sobre o trabalho a céu aberto. É um local onde você está trabalhando, não foi possível colocar cobertura, então trabalho a céu aberto. Engraçado que o pessoal fala que o protetor solar não é obrigatório, não é IPI, mas lê a NR21 para ver. NR22, saúde e segurança ocupacional na mineração. Só quem entra e quem trabalha na mineração para falar o quanto é complicado e quanto é técnico esse assunto, né? De você trabalhar lá, pesquisa mineral, estudo geológico de rocha, depois você tem que planejar sua lavra, desenvolver sua lavra, você tem que operar sua lavra. Depois da etapa de operação de lavra, você vai para a etapa de tratamento de minério, beneficiamento mineral. Enfim, aí lá você tem operações como britagem, pilha de estocagem, operações como moagem, classificações. Na verdade, a classificação oscila muito. O processo de mineração, tratamento de minério, ele varia muito conforme o minério daquela empresa, né? E conforme o processo que foi viável economicamente. Aí você tem etapa de concentração mineral, aí você tem rejeito mineral, e as técnicas utilizadas são as barragens, né? Barragens de contenção de rejeito. NR de número 23, também uma redação bem miúda, mas que fala muito, porque ela pede para a gente consultar as normas técnicas e a legislação estadual. Então a NR23 ela tem uma restrição porque a legislação de combate a incêndio ela é estadual, ela varia de estado para estado. Hoje em Minas Gerais, estou gravando aqui da cidade de Paracatu, noroeste de Minas, nós temos aí 41 instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, 2 revogadas, então a gente tem 39 vigentes. Frisar aqui bastante a IT de número 15, sinalização de segurança, ou sinalização de emergência, IT de número 16, tudo sobre extintores, a IT de número 12, formação de brigada de incêndio, são as normas principais que a gente trabalha. Mas na verdade, a IT1 lá também se torna muito importante, porque você não consegue aprovar o seu projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros se você não entender conceitos da NR1. Exemplo, terminologias, está lá na IT2. NR, né? IT1, terminologia está lá na IT2. Simbologia para projeto está lá na IT3. Então, tem vários critérios. NR de número 24, ela fala sobre as condições sanitárias de conforto para os trabalhadores. Basicamente, lá ela aborda a construção das nossas áreas de vivência, gente. É basicamente a norma que dá dignidade ao trabalhador. Se você seguir a NR 24 na risca, você dá conforto ao trabalhador e dá para ele também dignidade. É uma norma que o auditor fiscal do trabalho não perdoa. Chegou lá, notifica mesmo, para, interdita mesmo, ou lavra o auto de infração tranquilamente. E um pouquinho deixada de lado no setor da indústria da construção, infelizmente. Lá a gente tem um dimensionamento de 5 áreas de vivência. Exemplo, na NR18 são citadas como 7, mas enfim, áreas de lazer, refeitório, cozinha, lavanderia, áreas de recreação, as próprias instalações sanitárias, né? Enfim, o alojamento, às vezes tratado como alojamento, como dormitório, dá no mesmo. Se a gente dimensionar tudo conforme os parâmetros, a gente consegue articular aí a dignidade do colaborador. NR de número 25, ela fala sobre resíduos industriais. Os resíduos industriais, gente, ela tem um conceito, né, de resíduos industriais, e aí tem um texto letal, que é o segundo subitem da NR 25, gente. Fala o seguinte, que as empresas devem ter o uso das melhores tecnologias possíveis, né, e reduzir o máximo a geração de resíduos industriais. Duvido que uma empresa seja penalizada ou fiscalizada por não cumprir a NR25. Você tem outras legislações, inclusive ambientais, que são bem criteriosas, que se utiliza como critério. Mas enfim, existe, que bom que ela existe, né? NR de número 26 é a norma que fala sobre sinalização de segurança. Foi atualizada
a última atualização no ano de 2011, e ela tinha um texto completo, como a NR23 tinha também. E hoje lá a gente tem dois itens. O primeiro item aborda a aplicação da cor, a cor utilizada no ambiente de trabalho. Ela pede para reduzir no máximo o uso de cores, de tal forma a não confundir o trabalhador. E a gente pode puxar aí um link com duas normas técnicas bacanas, que é a norma técnica de cor aplicada em tubulações e uma norma técnica geral, que é a aplicação de cor para indicar cenários, máquinas, equipamentos, ambientes de trabalho. São 8 cores citadas nessa norma técnica. Aí o item de número 2, né, o 26.2 da NR26, aborda o termo rotulagem, né? A rotulagem, aí ela faz o link, faz uma referência com norma técnica. A norma técnica a gente vai achar NBR 14.725, aí tem ela A1, A2, A3 e A4, né? Ela cria aí a obrigatoriedade da gente trabalhar com o sistema GHS, o sistema globalmente harmonizado, criado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Se todo o TST lesse isso aí e aplicasse isso na prática, né, a gente não teria uma confusão igual a gente tem com relação à rotulagem, sinalização de produtos ou substâncias consideradas perigosas. Perigosa ou química, tanto faz, tá? Por isso que não tem um certo e não tem um errado, depende do que está regulamentando. A gente tem uma regulamentação para uso industrial, a gente tem uma regulamentação para transporte, aí esse transporte terrestre é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, você tem o transporte aéreo, o transporte marítimo, enfim. Quando alguém te perguntar o que é um produto químico, você tem que parar e pensar, depende, né? Qual órgão que vai regulamentar e em que eu estou empregando aquele produto ou substância. NR de número 27, desde quando eu passei a estudar segurança do trabalho, gente, nunca existiu. Ela foi revogada também, ela falava sobre o registro do profissional técnico de segurança do trabalho. Hoje, se você for no site do ENIT, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, você nem consegue abrir a redação, porque algumas você abre e aí vem a redação toda arriscada, né? Não tem. NR28, norma bacana, viu, gente? Boa para você trabalhar, você que presta consultoria, você que é um técnico e vai no seu local de trabalho e você não conseguiu ali trazer o empregador para o seu lado, você vai lá, faz a inspeção, cria um relatório técnico que calcula o auto de infração. Aí lá tem os autos de infrações da medicina do trabalho e os autos de infrações da segurança do trabalho. Lá tem a tabela de separação, tem o valor da multa lá que é dado em UFIA, tem que converter para reais. Na verdade tem uma regrinha, tem uma expressãozinha matemática que tem que responder. Você consegue calcular conforme o grau da infração, que é dividido em 1, 2, 3 ou 4. Aí você consegue calcular o valor de multa mínima e o valor de multa máxima a ser pago, considerando que eu peguei aquela redação, aquele item de determinada norma, tá? Muito bacana, mas muito top. Porque a hora que você apresenta o relatório para o empregador, ele fala, caramba, cara, se você não adequar o seu ambiente de trabalho, você vai pagar isso aqui tudo de multa. E aí quando dói no bolso, ele acaba liberando a verba para adotar medidas de engenharia, aplicação de EPCs, distribuição de EPI para trabalhadores. Gente, NR de 29 fala sobre segurança do trabalho em serviços portuários, trabalho em portos, né? Tanto no porto, tanto na terra e tanto em água, tá? Para ficar bem claro. Lá, inclusive, além do SESMIT da CIPA, lá é SES, como é que é SESTP. Aí a CIPA não é nem CIPA, é CRTP. É uma coisa boba, enfim. Tem umas coisas que é tão irracional que, sinceramente, na minha opinião, uma coisa muito boba. Você pode deixar, né, assim, como referência. O que for tratado de maneira diferente, você trata ali, mas de forma bem enxuta, gente. A NR29 e a NR30 são normas que às vezes a gente não utiliza, não trabalha aqui, mas é importante, é bacana conhecer, tá? Então lá, infelizmente, ela não tem nem sumário, nem índice. Ela tem normas que tem índice, tem normas que não tem, a entender essa comissão tripartite de trabalho, né? Nenhum padrão de texto, né, de redação, a gente tem nas NRs, infelizmente. Então, gente, lá tem um outro órgão também, né? Você tem um terceiro, vamos dizer assim, departamento, além de CIPA e além de SESMIT, que vai atuar nessa área de segurança em serviços portuários, tá? GOMO, se eu não me engano, tá?
Gente, a NR30, ela rege aí saúde e segurança do trabalho em serviços aquaviários. Aí já é diferente, você já está trabalhando, você está na água, você está numa plataforma, exemplo de petróleo, você fica longe de casa, né? É diferente. No porto, não. Você vai trabalhar no porto, aí você vai embora, dorme em casa e no outro dia volta para trabalhar. Na NR30, ali você já tem critérios diferentes. Então eu vou comentar, porque primeiro é chato, mas eu li todas as duas, do início até o final. E também a gente não utiliza durante o curso, mas vou pedir para fazer um trabalho quando voltar às aulas presenciais. NR de número 31, Saúde e Segurança do Trabalho na Agroindústria. Na verdade lá fala, né, civicultura, aquicultura, pecuária, agricultura e exploração florestal. Aí na redação fala que se aplica também à exploração industrial de qualquer estabelecimento agrário. Mas se você pegar esses termos e somar, isso significa agroindústria. Aí lá a gente tem critério, aí lá tem exemplo, a CIPA-TR, né, que a gestão é 2 anos. Você tem o SESTR, mesma coisa de CIPA e SESMIT. Um item bacana também é que eles pegaram o item lá da NR12, o anexo da NR12, deu Ctrl+C, Ctrl+V e colocou lá no item 31.12 da NR31. Mesma coisa, na verdade como a NR12 foi atualizado no ano passado, agora tem sutis diferença, mas é o mesmo anexo, tá? O anexo da NR12 é o item 31.12 da NR31. O item 31.8 é muito importante, que fala sobre os defensivos agrícolas, tá? Agrotóxicos, derivados, agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. Muito bacana e interessante. E assim vai, são 23 itens que tem na NR31. A norma ao mesmo tempo organizada, mas também algumas informações que eu acho que deveriam ser desnecessárias por já existir uma norma específica. Eu também não tenho índice, não tenho sumário, uma bagunça danada. A NR número 32, ela rege também a norma específica, ela quer segurança do trabalho em serviços de saúde. Então é aplicável em unidade básica de saúde, em hospitais, em laboratórios, numa clínica veterinária, num pet shop. Você aplica critérios também da NR32, é a famosa biossegurança. A NR de número 33 é o espaço confinado. Dificilmente você vai na indústria e não vai existir o espaço confinado, que é todo local não projetado para ocupação humana contínua de pessoas, que possua meios limitados de entrada e de saída. A ventilação natural ali é insuficiente para remover contaminantes. E ali você pode ter a probabilidade de deficiência ou de enriquecimento de oxigênio. Aí lá entra os profissionais envolvidos, como supervisor de entrada, profissional vigia, profissional trabalhador autorizado, equipe de resgate. Norma que é impossível você, como técnico de segurança e técnica de segurança, não dominar e não conhecer, tá? Responsabilidade sua. O que você não souber, pergunte aqui o professor. NR de número 34, bagunça danada também, porque assim, ela traz um recorte, gente, e ela traz um recorte de assuntos que você poderia tratar também em normas específicas. Ela tem um recorte. A NR34 fala sobre segurança do trabalho na indústria da construção e reparo naval, tá? Ela fala sobre isso. Exemplo, ela tem um curso lá de serviço ar quente. Por que você não trata isso na norma específica ou deixa lá na NR18? Ela tem regras e critérios lá para combate a incêndio. Tem NR23 e a legislação estadual. Ela tem regras e critérios lá para andaime. Pô, já tem na NR18. Ou joga na NR35. Mas enfim. Vai entender a comissão tripartite, né? NR de número 35. Trabalho em altura. Considera-se a atividade de trabalho em altura toda atividade executada a partir de 1,80 m de um nível inferior, existindo um risco de queda. A NR35, uma norma de gestão, até porque veja bem, na NR18 a gente tem mais critério de proteção contra a queda do que a própria NR35. A NR35 ela aborda o termo mais gestão, tá? Ela enche muita linguiça e traz alguns termos técnicos, mas enche muita linguiça em alguns casos também, tá? Importante lá só frisar a diferença de atividade rotineira e não rotineira, atividade que tem PO, atividade que tem permissão de trabalho. O anexo 1, que é os sistemas de ancoragem, também tem que ser consultado, da NR35, o anexo 2, que é trabalho em acesso por corda. Posso ter invertido os dois, mas é isso aí, 2 anexos. NR de número 36, gente, saúde e segurança do trabalho
em serviços de abate e processamento aí, de carnes e derivados. Também, quando você chega na leitura da norma, na metade da redação, até aí só está enchendo linguiça, PPRA, PCMSO. Programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e de saúde ocupacional. Além de critérios também como ergonomia, também está citando. Aí, a hora que chega em gerenciamento de risco, aí que a norma vai ter regras específicas, né? Revise isso aí, gente. Quem está assistindo esse danado desse vídeo, e deixa a NR7, a NR9, enriquece ela mais. Aí o que for tratar de maneira diferente, você trata lá. Pronto, tá? NR de número 37, a última norma que surgiu. Essa norma, ela surgiu aí no ano de 2000 e início de 2019, ou final de 2018, tá? Segurança do trabalho em plataformas de petróleo, imensa também, eu li 30% dela. Mas qualquer pergunta, a gente faz a leitura aqui, a gente discute. Passei até um trabalho para a turma anterior com relação a esta norma regulamentadora. Gente, vou finalizar aqui. Antes da gente dar umas navaiadas aqui, é porque a gente vai vendo o tempo, o cronômetro aqui, a gente dá um desespero na gente. Eu tenho que selecionar o que falar corretamente e para ficar objetivo e não ficar muito extenso o vídeo. Mas enfim, me perdoe. Qualquer dúvida, me chamem aqui. Eu falei que ia ter apresentação de slide lá no início. Acho que eu não vou colocar porque já vai dar uns 40 minutos aqui. Vai dar mais uns 40 na apresentação do slide. Então acho que eu vou deixar só essa aula. Deixa eu só fazer um adendo que está me vindo à cabeça aqui também. Na história, na linha do tempo das normas, eu não citei a lei 6.214, que altera o título 5 da CLT, o título 5, na verdade, da Constituição Federal, né? E aí o cumprimento dessa lei, lei 6.214, é que vai surgir a portaria 3.214 de 1978, tá? Então tem esse detalhe aí. Gente, estarei disponível aqui durante o horário da aula, né? Tirem esse tempo, a mão de obra para estudar, para ver o professor aqui falar, é chato demais, mas tem que ver, não tem jeito, lê, estuda, tá? E tudo de bom para vocês, muita saudade, abraço, tá? Tchau, tchau.